Você ainda não se inscreveu no canal Campista Cabral? Não perca tempo, se inscreve, deixa seu comentário, deixa seu like ou seu dislike. Se inscreve, meu amigo, minha amiga, se inscreve lá. A nossa crônica de hoje vai falar sobre um assunto que me é muito caro: educação. Olá, eu sou o Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. Como vocês já viram ali com o meu alter ego, deixe seu comentário, seu like ou seu dislike, se inscreva no canal. Ajude a esse espaço aqui a crescer cada vez mais como esse espaço da crônica, da literatura, da vida. Carteira, fileira, recreio, quadro, apagador, sinal. Tô até com saudade do sinal. Quantas coisas remetem a essa imagem, essa ideia de escola e educação. Mas que educação? Roda a vinheta. Essa crônica eu escrevi já há uns 3 anos atrás, lá no Crônicas Cariocas. Convido vocês a conhecerem esse espaço. E é uma inquietação, um questionamento muito grande em relação ao papel do professor, os múltiplos papéis desse profissional, o redesenho do espaço da escola, o que seria a escola hoje ou como deveria ser a escola no século XXI, com as demandas do século XXI, com as mudanças comportamentais, com as mudanças socioeconômicas também desse século. Então, a escola, há muito tempo, demonstra um descompasso com o mundo. Em alguns aspectos, essa mesma escola mudou, mas em outros, ela parou no tempo. E ao parar no tempo, a gente vem acumulando, décadas após décadas, fracassos e mais fracassos, conflitos, violência. Uma nação, um país de verdade, se faz com educação. E aqui, eu não gostaria, usando de maneira bastante informal, coloquial, puxar a brasa para minha sardinha, sou professor, mas uma coisa que eu gostaria e sempre converso, falo com os meus amigos, com as pessoas mais próximas a mim, quando discutimos sobre educação, quando falamos a respeito desse tema, há uma inquietação, uma indignação, uma angústia muito grande em ver que no meu país não há uma preocupação de fato, não há um projeto de volume, um projeto que atenda ao país e repense, faça exatamente acontecer uma educação de qualidade, uma educação com acesso, e que isso se prolongue e não seja interrompido após mudanças políticas, mudanças governamentais. Mais uma vez, o país se faz com educação, com cidadãos plenos. Sem uma escola de verdade, sem uma educação de qualidade, isso fatalmente não ocorrerá. E em razão disso, tragicamente, a gente vive esse histórico crônico do fracasso escolar e dos salvadores da pátria, que não contribuem em nada para o desenvolvimento do país. Essa crônica é uma reflexão sobre essa angústia desse profissional que é tão necessário, que é fundamental na nossa sociedade. E hoje, nesse período de distanciamento social e de pandemia, um
nunca foi tão importante. A presença, estar frente a frente com o professor. As tecnologias, e há vários textos que eu escrevo a respeito disso, em vídeos também, a tecnologia ela deve ser vista como uma aliada à educação, como uma ferramenta pedagógica, mas ela não substitui o professor. Ela não substitui a convivência tão cara e tão importante para o relacionamento humano. Vamos à crônica de hoje? Esse texto foi escrito, como eu disse, há 3 anos aproximadamente. Então, muito antes de toda essa situação. Fiz pequenas modificações, pequenas mesmo. Quase que o texto na sua integralidade está aqui. Futuro da escola. Fileiras, séries e provas são apenas alguns dos exemplos do quão ultrapassada está a velha e mesma escola. Como fruto de projetos equivocados, planos governamentais mirabolantes, descaso, comodismo, o fracasso do ensino médio é só reflexo do que temos. Uma escola atrasada e com pouco ou nenhum significado para os jovens do século XXI. Reprovação e evasão são palavras frequentes, não só no ensino médio, mas no contexto geral da educação básica no país. Uma constatação pura e objetiva dos fatos. Já faz tempo que a escola, o currículo e a educação, como um todo, precisam mudar. O risco do impasse e da demora terá consequências desastrosas para o Brasil. Discuto o tema em razão dos desdobramentos da pandemia, que tem acentuado o abismo socioeconômico entre os estudantes brasileiros, mostrando também a falsa ideia de que a tecnologia sozinha resolve os problemas. Infelizmente, no país, nada é feito com o tempo devido e com a discussão crítica que o assunto merece. Mudar é necessário e urgente. No entanto, não se pode simplesmente impor mudanças sem estabelecer diálogo. Resolver as coisas de cima para baixo já se mostrou e se mostra extremamente danoso para toda a sociedade. Pensar em educação é pensar em tempo, maturação, envolvimento, troca, diálogo, discussão, aperfeiçoamento. Isso é um processo. Isso tem custo. Isso tem consequências sérias para o que chamamos futuro. Resolver a questão como num passe de mágica beira o ridículo. Há alguns anos escrevi sobre os problemas crônicos da educação. Salários baixos, salas superlotadas, problemas de estrutura, falta de planejamento e, sobretudo, a malfadada influência partidária que sempre engessa e cria monstros disfarçados de políticas públicas educacionais. O problema maior é que entra discurso, entra eleição, sai eleição, efetivamente pouco se resolve. Enquanto isso, meninos e meninas estão cansados de ir para a escola e ver o mais do mesmo. Estão cansados de fazer coisas sem sentido. Estão cansados da mera reprodução das coisas. Por isso, tantos conflitos. Por isso, tantos problemas. Com a pandemia, as questões já urgentes se agravaram ainda mais. O acesso de fato e de direito a uma educação pública de qualidade. O uso da internet se tornou frequente. O caminho para resolver os problemas do distanciamento social. Entretanto, há uma falsa ideia aqui. O uso da rede não amplia o acesso, mas escancara as diferenças. Muitos estudantes não têm acesso à internet. Outros tantos têm acesso limitado. Alguns jovens precisam dividir o computador ou o celular com o irmão, familiar. E isso também se aplica a muitos professores. O interessante nisso tudo é que inúmeros alunos relatam nessa experiência em tempos de quarentena a falta que o professor faz. As tecnologias não substituem o professor. As tecnologias não substituem o convívio. As tecnologias não são a escola de fato. E nesse ponto, entramos em uma situação complexa. Há muito tempo,
a escola não corresponde às expectativas da sociedade do século XXI. Por isso, o fracasso escolar tem sido significativo em nosso país. Enquanto isso, escolas sucateadas, escolas abandonadas, gerações sendo jogadas no lixo há décadas. Enquanto isso, as fileiras, as séries e as provas ditam a ordem a ser seguida. Repensar a escola é demasiado urgente. É necessário pensar em um espaço que faça verdadeiramente sentido para os alunos de hoje. Certamente, são bem diferentes do que fomos um dia, exigindo, portanto, um novo olhar, abrindo, pois, uma nova perspectiva. Contudo, essa perspectiva deve levar em conta o convívio, o estar no espaço e, acima de tudo, a troca extraordinária com a presença dos professores. Enfim, 2 pontos precisam ser considerados com máxima atenção. A sociedade deve participar da discussão e esta deve ser feita de maneira ágil. Decidir sem a participação de diretores, coordenadores, professores, alunos e comunidade escolar é arbitrariedade. Não decidir, e como se diz popularmente, empurrar com a barriga, é irresponsabilidade. Como eu disse, essa crônica tem 3 anos. E há muito mais tempo do que isso, eu discuto esse assunto, falo a respeito da educação, do papel do professor, que mudou, do espaço escolar, que necessita mudar, das estruturas, dos mecanismos que hoje engessam muito o processo ensino-aprendizagem. Mas o fato é que, com a pandemia, obviamente, temos muitos problemas. Pessoas passando fome, muitas famílias perdendo entes queridos em razão do coronavírus e, mais uma vez, a desigualdade social, o abismo vivido por nós há muito tempo, mas hoje cada vez maior, escancarado. Muitas pessoas não têm acesso não só à internet, mas a uma educação de qualidade. E quando a gente pensa nessa urgência, essa mudança na escola, hoje vivemos um momento extremamente delicado em razão de tudo isso. Mas um ponto, como coloco no texto e como tenho ouvido de muitos alunos e de muitos colegas professores, e que de certa forma é um abraço, um cuidado conosco. A maioria significativa dos alunos sente falta da presença do professor e da sala de aula. É preciso repensar a escola. É preciso repensar o espaço. É preciso repensar muitas coisas. Mas antes de tudo, é urgente a mudança para a educação de qualidade. Pensar uma educação que possibilite a cada cidadão brasileiro, a cada jovem, ser de fato cidadão e ter oportunidades. A educação é